dia 2 de dezembro. Mais um Natal. Passou rapidinho, né, gente? Uau! Esse ano passou assim, né? Uma piscada. E os enfeites já estão por aí. E acho que vocês, como eu, têm observado. Tem sido interessante. Hoje mesmo eu estive num lugar. No mesmo lugar, a quantidade de enfeites diferentes. E assim, dos mais... a miscelânea de coisas. Então, no mesmo lugar tem árvore, Papai Noel, duende, gnomo, rena. Que mais que eu vi? Eu vi mais uma coisa interessante. Anjo. Hoje, no lugar que eu passei, tinha gnomo, duende, por sinal, muito feio. Aqueles gnomos, aqueles duendes, uns bichinhos feios. E uns anjos em cima, e Papai Noel, e tudo misturado, né? E antigamente, é interessante, porque antigamente a gente via até mais presépio, né? Hoje em dia a gente nem presépio vê, né? A gente vê uma mistura muito grande de coisas. E eu vejo assim que as pessoas, no desejo de enfeitar e deixar a casa, às vezes botam um monte de negócio que não sabe nem o que é. E às vezes a gente se distrai e esquece mesmo, né? O significado do Natal. Então eu quero convidar vocês a meditar na palavra de Deus. Algumas passagens conhecidas para muitos, mas que mais do que nunca nós precisamos meditar no verdadeiro significado do Natal. Daquele que nos reuniu em torno do seu santo nome. Então, se você quiser abrir, se você tiver Bíblia, você abra comigo. Primeiro nós vamos falar do nome do Senhor Jesus. Queridos, 700, 800 anos antes do Senhor Jesus nascer, o profeta Isaías já avisou que o Messias viria, qual era o ministério dele, o poder do seu nome e o tipo de morte, o tipo de ministério e de morte que ele teria, e o propósito dessa morte. Gente, 700 anos antes. Isso está lá em Isaías, no capítulo 9. Tá? Se você está sem Bíblia, não tem problema, acompanhe comigo. Se você tiver com alguém com a Bíblia do lado, você pode pedir para a pessoa esticar a Bíblia até onde você está. Então, vamos para Isaías 9. Isaías 9, 6 e 7 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, nos foi dado. O governo, a autoridade estará sobre os seus ombros, e o seu nome será, leia comigo, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz. Maravilhoso conselheiro é um nome só, né? Mas ele é maravilhoso e é conselheiro também. Ele é o Deus forte, o Pai eterno, o príncipe da paz. Você precisa de paz, querido? Todos os lares precisam de paz. Aonde Jesus reina a paz. E no versículo 7 diz: do aumento do seu governo e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o estabelecer e o fortificar em retidão e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Também, cerca de 700 anos antes de Jesus nascer, o profeta Miqueias profetizou a cidade aonde Jesus nasceria. Gente, é uma cidade pequenininha, insignificante, né? E ele coloca em Miqueias, nem vou pedir para vocês abrirem Miqueias, tá, gente? Porque não vai ajudar nada a falar que fica antes de Abacuque e antes de Naum, porque é tudo uns nomes esquisitos de profetas, mas maravilhosos esses profetas, viu, gente? Se tiver oportunidade, leia, tá? Mas vamos para lá. Eu vou para lá, você pode acompanhar comigo. Na minha Bíblia está na página, acho que 1001. Na sua Bíblia, eu não sei.
Miqueias, capítulo 5, 2, versículo 2 diz: Mas tu, Belém Efrata, que é o nome da cidade, posto que pequena para estar entre os milhares de Judá, de ti, 800 anos antes, gente, 700, tá? De ti, Belém, é que me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Versículo 4, e ele permanecerá e apacentará o povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor, seu Deus. E eles permanecerão, porque agora ele será grande até os fins da terra, e ele será a nossa paz. Agora, queridos, eu vou convidar você, e aí eu vou pedir para todo mundo abrir, preste atenção, você que está sem Bíblia, tente acompanhar comigo ou ler a Bíblia do vizinho. Vamos lá para o Novo Testamento, vamos para Lucas. Evangelho de Lucas, Mateus, Marcos, Lucas. No capítulo 2, nós vamos ver as circunstâncias do nascimento de Jesus. Lucas, capítulo 2, vamos ler de 1 a 20. Todos abriram? Então, vamos lá. Naqueles dias, saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todo mundo fosse recenseado. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirínio era governador da Síria. E todos iam alistar-se, cada um na sua própria cidade. Subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, à Judeia, à cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam ali, chegou o tempo em que ela havia de dar à luz, e teve ao seu filho primogênito, envolveu-o em faixas e o deitou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma região pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor o cercou de resplendor, pelo que se encheram de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, porque vos trago novas de grande alegria, que o será para todo o povo. É que vos nasceu hoje, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis um menino envolto em faixas, deitado em uma manjedoura. Então, de repente, apareceu junto ao anjo grande multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens de boa vontade. E logo que os anjos se retiraram deles para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos já até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Foram, pois, a toda pressa e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E, vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que a ouviram se admiravam do que os pastores lhes diziam. Maria, porém, guardava todas estas coisas, meditando-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora dito. Agora, vamos ao Evangelho de Mateus, ver mais uma vez o anúncio do nascimento de Jesus. Você está em Lucas, então você vai voltar para o Evangelho de Mateus. Vamos ao capítulo 1. Aliás, no capítulo de 1 a 18, nós temos a genealogia. Vemos que José descendia da casa de Davi, porque havia sido profetizado que da casa de Davi, da descendência de Davi, viria aquele que ia ser o Messias, o rei de Israel. E aí no versículo 18, 1:18, começa então. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José. Gente, desposada aqui quer dizer prometida, comprometida. Ela ainda não estava casada, ela estava noiva. Tá?
desposada com José, antes de se ajuntarem, ela se achou concebido do Espírito Santo. E como José, seu esposo, era justo e não a queria infamar, tá? Ela parece grávida, José pensou em abandoná-la, porque, né? O filho não era dele. Intentou deixá-la secretamente. E, projetando ele isso, que estava achando que o filho era de um outro, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, a tua mulher, pois o que nela se gerou é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem chamarás Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito da parte do Senhor pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, o qual será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Isto, gente, foi profetizado por Isaías, pelo profeta Isaías, 700 anos antes. Isso está em Isaías 7,14, tá? Continuando, e José, tendo despertado do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu sua mulher. E não a conheceu, ou seja, ele não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, e pôs-lhe o nome de Jesus. Continuando o capítulo 2. Tendo, pois, nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram do Oriente a Jerusalém uns magos que perguntavam: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois do Oriente vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. O rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e com ele toda a Jerusalém. E, reunindo todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntava onde havia de nascer o Cristo. Que negócio era esse, gente, que os magos estavam dizendo? Porque vocês imaginam, vocês podem imaginar a situação? Vamos dar uma paradinha aqui. Gente, primeira coisa que eu quero que vocês parem para meditar é o seguinte. O Rei do Universo, o Senhor, envia à terra o seu Filho. Ele é Deus conosco, ele se fez carne e veio ao mundo. Ele poderia ter nascido em qualquer época, em qualquer lugar, mas veja só a época que Jesus nasceu. Nós lemos lá em Lucas, no capítulo 2, que era um momento muito importante, no sentido da cidade, de grande movimento. O que estava acontecendo ali naquela época? Por que é que estava tudo lotado e não tinha uma estalagem, uma hospedaria, uma pousada para Maria e para José? Por quê, gente? Estava tendo um recenseamento. Agora, por que é importante lembrar isso, gente? Porque desde criancinha nós ouvimos músicas do tipo: noite feliz, noite de bom. Como é que é? Vocês sabem? Pobrezinho nasceu em Belém. Quem falou que Jesus era pobrezinho? As pessoas acham que ele era pobrezinho por causa dessas musiquinhas, desde pequenininho, que a gente fica escutando. E porque, coitadinho, não tinha lugar, ele era tão pobrezinho, que não tinha nem berço. Não deu nem para Maria fazer enxoval. Nasceu num coxo, numa manjedoura. Lá no meio dos bichos. Que, aliás, nem ouvi agora no Jornal Nacional que parece que o Papa falou que não está discutindo sobre se tinha bicho ou se não tinha bicho. Tanta coisa interessante, né? Mas, enfim, não importa. Né? O interessante aqui, gente, é que Jesus não era pobrezinho nada. Ele poderia ter nascido numa outra situação. Mas Deus não dá ponto sem nó. Cada palavra da Escritura tem significado e importância. Tá? Por que é que foi numa estrebaria? E não numa pousada, não na maternidade, no Einstein, lá
de Jerusalém, de Belém, perdão. Né? Porque, pensa bem, Rose, seu filho vai nascer, você escolheu o quê? O Einstein, o Santa Catarina, sei lá, o hospital, né? No mínimo, o que o convênio garantir, certo, meninas? Agora, por quê? Por que esse lugar? Ah, era recenseamento. Tá. Mas por que nessa época? Outras coisas interessantes. Se vocês olharem, embora a cidade estivesse cheia, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores estava vindo ao mundo. Quem foi que ficou sabendo disso? Quem? Ah, o rei. O rei ficou sabendo? Não. Os religiosos da época. Será que os religiosos da época ficaram sabendo? Ué, não seria até natural? Mas os religiosos da época, os fariseus. E na nossa época, fariseu se tornou até sinônimo de hipócrita, mas não necessariamente. Eu creio que tinha, entre outros, pessoas zelosas, né? Mas, como o próprio Saulo, né? Mas, enfim, não foram os fariseus, não foi o rei, não foram príncipes, não. Foram pastores. E por que será? Por que os pastores? Né? Gente, o que pastor faz, né? Interessante ver que os pastores eram, em termos da sociedade, talvez fosse as pessoas mais simples, o emprego mais assim, menos importante daquela época, era o emprego de pastor. Porque eles ficavam dias fora de casa, levavam os rebanhos, viviam sujos, cheirando a ovelha, e eles eram considerados assim. Curiosamente, foi a essas pessoas que o Senhor permitiu que eles soubessem da vinda do Senhor Jesus. E há mais algumas outras pessoas. Olha que interessante. Muito pobres, muito simples, os pastores, e somente um outro tipo de pessoas souberam que Jesus viria. Vamos continuar nossa leitura? Vou do começo, Mateus 2. Tendo, pois, nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram do Oriente a Jerusalém uns magos que perguntavam. Gente, aqui importante. Hoje também, mago virou sinônimo de feiticeiro, de bruxo. Mas mago é uma palavra no grego magoi, que significa estudiosos, sábios, estudiosos das estrelas. Os magos eram astrônomos. Eles eram também príncipes. Eles eram reis. Eles eram pessoas muito importantes da ciência, do governo, da autoridade, em riqueza, em majestade. E a estes homens do Oriente foi anunciado. Olha que interessante, os pastores humildes e príncipes. Né? Que contraste. Então, continuando a leitura, no versículo 2, os magos perguntavam, foram ao rei, gente, por que eles foram ao rei? Aonde você acha que ia nascer um príncipe, o rei? No palácio. Então, eles foram direto para o palácio. Chegando lá, perguntaram ao rei Herodes, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois do Oriente vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. O rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se. E com ele toda Jerusalém. Gente, o rei se sentiu profundamente ameaçado. Como que vai nascer? Eu sou o rei. Como que vai nascer um outro aí que quer pegar o meu trono? Quem é esse? Imediatamente ele ficou muito perturbado e reuniu todos os principais, versículo 4, os sacerdotes, os escribas, e perguntava-lhes, gente, procurem aí nas escrituras, aonde? Onde que vai nascer? Onde que diz que vai nascer o Cristo Messias? Consultando as escrituras, eles viram o quê? 5. Responderam-lhe eles, em Belém da Judéia, porque eles conheciam os escritos do profeta Isaías. Pois assim está escrito pelo profeta, e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as principais cidades de Judá,
porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes chamou secretamente os magos e deles inquiriu com precisão acerca do tempo em que a estrela aparecera. Como é que é? Quando é que vocês viram mesmo essa estrela? Porque ele queria saber aonde estava aquele que poderia ameaçar o seu trono. Então Herodes chamou, 8, e enviando-os a Belém, disse-lhes, ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participem para mim, para que eu também vá e o adore. Vocês acham que ele queria adorar o rei? O que ele queria? Tendo eles, pois, ouvido o rei, versículo 9, partiram, e eis que a estrela que tinham visto quando no oriente ia diante deles, até que chegando a estrela parou. Ela se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Ao veres eles a estrela, regozijaram-se com grande alegria. E, entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abriram as suas caixinhas. Eles tinham 3 caixinhas pequenininhas assim, na mão. Eles abriram o quê? Os seus tesouros e ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Ora, sendo por divina revelação avisados em sonhos para não voltarem a Herodes, regressaram à sua terra por outro caminho. Gente, então, 2 tipos de pessoas muito diferentes. Esses 2 tipos foi anunciado o nascimento de Jesus. Pastores humildes. E o que esses pastores faziam, gente? Os pastores, eles ficavam de madrugada. E eles olhavam, e eles adoravam ao Senhor. E perguntavam, Senhor, quando virá aquele que haverá de libertar Israel? Eu penso que eles olhavam as estrelas e aguardavam ansiosamente pela vinda do Messias. Por outro lado, somente os magos, astrônomos, homens da ciência, príncipes que tinham acesso, não sei se já tinha algum tipo de telescópio, talvez na antiguidade já houvesse alguma luneta diferente, mas eles também olhavam as estrelas e ansiavam. E a eles, porque eles ansiavam, porque eles queriam conhecer aquele queria ser o Salvador. A esses que ansiavam, que queriam, que buscavam e que ficavam de madrugada, dizendo, quando virá? Quando virá aquele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Quando virá o Salvador? Quando virá o Libertador? É interessante, a palavra diz que é um galardão especial, uma recompensa especial para aqueles que anseiam pela volta do Senhor Jesus. Da mesma maneira como ele veio uma vez, ele vai voltar. Quer as pessoas creiam, quer não, quer elas saibam ou não. E eu não sei, mas eu acho que o Arles e o Haroldo devem ter, porque eles estão sempre consultando e olhando e buscando. Esse é o meu. Mas enfim, essas pessoas aqui, estes pastores humildes e esses reis, estes príncipes ansiavam. E por isso, porque eles desejavam a vinda do Senhor, porque eles criam nas profecias, porque eles conheciam a palavra de Deus, a eles foi revelado. E é interessante porque enquanto isso, gente, Belém estava assim, cada um foi para a sua cidade. E naquela madrugada a estrela guiou. Os pastores foram lá adorar. E sabe o que acontece? O resto das pessoas, os religiosos, os fariseus, os príncipes, os reis, as pessoas todas estavam tão preocupadas com a correria, com a pressa, com o recenseamento. O mundo inteiro dormia. Sabe como? Igualzinho a hoje. O mundo inteiro dorme. E vou falar, gente, eu acho que até a igreja dorme. Até a igreja dorme. Porque esse negócio que Jesus vai voltar, né? Vai voltar, né? Mas vai voltar, mas está demorando. O noivo tarda. E as pessoas se cansam e dormem.
estão distraídas, entretidas com as suas coisas, com a sua própria vida. Nós precisamos ganhar dinheiro, nós precisamos, não é? O ano está acabando, é tanto estresse, vamos pensar nas férias, vamos pensar no balanço, vamos pensar, né? Está todo mundo, cada um preocupado com a sua vida, cada um preocupado com os seus problemas, cada um olhando para o seu umbigo, dormindo para Deus. Mas somente aqueles que ansiavam, somente aqueles que buscavam, somente aqueles que desejavam ansiosamente a sua vinda, foram os que o viram, aos quais ele se revelou. E é interessante, por que uma estrebaria? Por que um lugar sujo? Será que não ia arrumar uma vaguinha? Pensa bem. Será que não tinha nem um jeitinho? Acho que não tinha brasileiro, era Israel, né? Aquela coisa, né? Não tinha jeitinho, não tinha um jeitinho ali, não cabe mais, vai estar grávida, vai nascer. Interessante isso, por quê? Porque eu vejo que aquela estrebaria, um lugar sujo, né? É uma figura do coração do pecador. Onde vai nascer? Onde pode nascer um menino? Será que tem algum lugar a quem Jesus pode se revelar hoje? E eu vejo que é somente aquela pessoa, aquele coração que sabe que está vazio sem Deus, que sabe que sem Deus é miserável, que sabe que sem Deus não tem nada. Porque às vezes a gente tem dinheiro, a gente tem posição, tem ou não tem problema, tem ou não tem tanta coisa. Às vezes o nosso coração está tão cheio, igual Belém no tempo de Jesus. O nosso coração está tão cheio de coisas, igual todas as estalagens e todas as pousadas de Belém. E aí, lá no Apocalipse, o Senhor diz assim: eis que estou à porta, Arsine, do seu coração, né? Eis que estou à porta e bato. Há lugar no seu coração, Arsine, para o menino nascer? O Senhor vem à porta do seu coração. Há lugar para o menino nascer? Tem lugar para o menino nascer? Tem lugar no seu coração? O Espírito de Deus hoje vai de porta em porta, vai às portas dos corações. E sabe o que acontece? O mundo dorme. Os corações estão lotados. Estão distraídos, estão preocupados com tantas coisas. Mas na casa de quem que vai ser a ceia? Será que vai ter peru ou vai ter chester? Mas será que vai ser na casa da sogra ou da tia? Ih, na minha casa de novo? Não, melhor na sua. Ai, não, eu quero que seja na minha. Não, é na minha. E presente? Ai, meu Deus, 13º que vai atrasar. E presente? Ai, o que eu dou para aquela pessoa tão complicada? Diga, ai, não, amigo secreto. Ai, fui tirar esse. Ai, eu não queria esse. Eu queria aquele que é mais fácil, né? Dá para dar uma coisa mais simples. Esse aqui é meio complicado. Ai. A gente está tão distraído. E o Espírito de Deus, essa noite, pergunta: como é que está o seu coração? Do que o seu coração está cheio esta noite? Daquilo que você vai fazer daqui a pouco? Da pizza que você vai comer? Da criançada que ainda vai voltar? Do que o teu coração está cheio? E o Senhor diz em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se você abrir e me convidar, eu vou entrar. E eu vou ter tudo em comum com você. Aquilo que é meu é seu e aquilo que é seu é meu. Eu vou ter comunhão com você. E entenda que isso aí a gente não faz uma vez para sempre. Eu me lembro que a primeira vez que eu entreguei a minha vida a Cristo, eu tinha 20 e poucos anos. Eu não sabia que eu tinha que convidar Jesus para entrar. Eu achava que eu tinha Jesus desde que eu nasci, porque eu fui batizada, porque minha mãe me levava da igreja, porque eu fiz primeira comunhão. Mas nunca tinham me dito que eu precisava abrir o meu coração, abrir a minha vida e convidar Jesus a entrar, porque a Bíblia diz, lá no Evangelho de João, no capítulo 1, 12, que a todos quantos o receberam, receberam a Jesus. O Senhor lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus.
Quando você confessa Jesus, talvez numa igreja ou em algum lugar, isso não faz de você filho, mas te dá o poder de se tornar filho. Porque as pessoas dizem assim, todo mundo é filho de Deus. Não, a Bíblia diz que todo mundo é criatura de Deus, é criação de Deus, mas filho é quem abre o seu coração, é quem o convida para entrar. E talvez você já tenha feito isso. Mas talvez com a rotina, o dia a dia, as decepções, os problemas, decepções às vezes até dentro da igreja, as coisas foram lotando o seu coração. E de repente, a gente até vem na igreja, a gente até canta, a gente até louva. Mas eu pergunto, será que tem lugar para Jesus? Será que Ele está podendo reinar? Será que Ele é Senhor? Será que Ele é seu dono? Ou será que a gente está vivendo de qualquer jeito, da maneira que a gente acha bom? Esse é o momento que o Senhor, mais uma vez, nos pergunta: há lugar para mim no seu coração? Tem lugar para mim na sua vida? Tem lugar para mim na sua agenda? Porque tem gente que já está comprando e fazendo a agenda de 2013. Gente, que loucura, 2013. Você já tem agenda de 2013? Eu também não tenho, ainda bem que tem esse negócio aqui. Eu não fiz agenda ainda para 2013. Tem algumas coisas, né? Mas, gente, Jesus pergunta, tem lugar para mim? Tem lugar para mim no dia 24, no dia 25? Ou só tem lugar para o peru, e para os presentes, e para a árvore? Se vai ter bola, ou se vai ter laço, ou se vai ter penduricalho? Tem lugar para mim na sua casa? Tem lugar para mim na sua família? Há um lugar? Em Belém não tinha. No mundo, não havia lugar para Ele. E foi num lugar sujo, simples, igualzinho o coração de alguém que sabe que é pecador, sim. Sabe que sem Deus não é nada e só pisa na bola. Porque fala a verdade, gente. Na melhor das intenções, a gente tenta fazer uma boa obra aqui, daqui a pouco pisa na bola lá. Erra e acerta, erra e acerta. Se não for o Senhor a guiar a nossa vida. Aliás, nós já estávamos todos destruídos, a Bíblia garante isso, se não for ao Senhor. Mas é só esse coração, um coração semelhante a esse estrebaria aqui, que sabe que peca sim. E é interessante, eu já tive, às vezes, acho que todos aqui já tiveram. Às vezes você vai pregar o Evangelho, porque a palavra diz que nós todos temos o dever de pregar o Evangelho e de pregar, e o Evangelho é boa nova. Jesus quer nascer na sua vida, no seu coração. Jesus quer entrar na sua casa, na sua família. Nós temos que pregar o Evangelho. Mas é interessante, acho que eu já tive várias oportunidades, muitas, né, de pregar, tanto para todo tipo de pessoa, mas já preguei para pessoas religiosas, seja de qualquer religião, porque entenda bem, não é Jesus Cristo, não é propriedade de nenhuma religião, nenhum templo, tá? Mas, muitas vezes você fala com um religioso ou com uma pessoa, a pessoa fala assim, você quer entregar sua vida para Jesus? Entregar a vida para Jesus? Não, mas eu sempre fui dele. Afinal de contas, nunca roubei, nunca matei, nunca fiz nada muito. Não. Agora, eu já tive a oportunidade, uma vez, há muitos anos atrás, num trabalho que nós fizemos em grupo, aqui na Avenida Indianópolis. Nós fomos pregando o Evangelho para as prostitutas e para os travestis. Eu não aconselho, tá, você fazer isso sem muita oração. E jamais fazer isso individualmente. Nós fizemos em grupo, foi um trabalho de jejum, de oração. E eu me lembro que eu tive, depois também, uma experiência de poder... Tinha 3 jovens numa esquina, todos meio pelados, com aquelas silicones e tal. E eu me lembro que eu me aproximei e a princípio eles ficaram assim,
achando graça, né, de ver a gente ali, né, falei, quem são esses mané aí, né, querendo falar de Jesus para nós? Mas eu me lembro que na hora, quando eu fui me aproximando, gente, eu senti a presença de Deus de uma forma, eu senti tanta misericórdia, tanta compaixão por aquelas pessoas. Não dá para explicar, gente, porque isso não é meu, viu? A Lília não tem isso não, tá? Eu de noite saio para passear com meu Billy, meu cachorrinho, encontro com alguns que moram não, né, que ficam nos pontos. Alguns eu até cumprimento, viu, gente, porque já são habituais ali daquele ponto. Mas o que eu quero dizer para vocês é que não é algo que era meu, aquele choro, aquela compaixão. Eu me lembro que quando eu olhei para aquela pessoa, eu comecei a chorar, gente, sabe? Aqueles meninos deviam ter 18, 17 anos, muito, muito novinhos, todos deformados, né? E eu me lembro que os 3 que estavam na esquina começaram a chorar também. E dali a pouco nós 3 estávamos chorando. E eu cheguei a dizer, falei, olha, Deus te ama, Jesus ama você, Jesus quer tirar você dessa vida. E eles choravam e eu chorava, sabe? E eu percebi, sabe o quê? Que às vezes você fala com um religioso, às vezes você fala com uma pessoa qualquer, e a pessoa fala assim, eu não preciso, eu já tenho a minha religião. Seja lá qual for a religião não salva ninguém, gente. E caridade também não salva ninguém. Porque se fosse por caridade, aquele que paga mais ou que faz mais coisa, teria um lugar melhor no céu do que aquele outro que não tem nem dinheiro. E não tem nada para dar. Ou a prostituta ou o travesti da esquina. Mas a Bíblia diz que a salvação é pela fé. Por crer no sacrifício de Jesus. E naquela esquina, aquela noite, os 3 entregaram a vida para Jesus. Depois eu não os vi mais na esquina. Espero que eles tenham saído para uma vida diferente, né? Eu creio que Jesus entrou, e quando Jesus entra na vida de alguém, Ele transforma. E aí vai uma pergunta a você que um dia já entregou sua vida a Jesus. Sua vida tem sido transformada? Ou a sua vida está igual? E quando eu falo da vida, eu não estou falando de circunstâncias. Você é a mesma pessoa que você era há 10 anos, há 5 anos ou o ano passado? E corre o risco de ser pior, hein, gente? Porque se a gente não andar firme, se a gente não permanecer em Deus, o risco está lotado demais. Por isso, meus queridos, eu queria convidar todos vocês a deixar Jesus, essa noite, entrar mais fundo. Ou entrar naquele que nunca o convidou em voz alta. Como eu falei, isso não é uma declaração que a gente faz uma vez. Alguns já fizeram domingo passado aqui. Não importa, eu creio que Jesus está às portas sim. Como Ele veio uma vez, Ele vai voltar. Então eu vou pedir para você junto comigo, se você quiser orar, abrindo o seu coração, falando, Senhor, entra mais fundo na minha vida. Entra na minha família, entra no meu Natal. Entra Jesus. Se você quiser fazer pela primeira vez ou de novo, fique de pé comigo, vamos orar. Eu preciso muito que Jesus entre mais fundo na minha família, na minha vida também. Eu quero que na noite de Natal Ele se revele, eu quero que Ele me dê a oportunidade de orar. Quero que alguma coisa diferente possa tocar a vida dos meus queridos. Quero que o amor dEle esteja presente. E que as pessoas não fiquem ansiosas pelo momento de abrir um presente ou para comer um peru. Mas que as pessoas se lembrem daquele que nos amou tanto a ponto de dar a sua vida. Se você quiser, você pode repetir comigo. Aliás, eu vou fazer diferente. Eu vou pedir para o pastor Haroldo nos conduzir em oração. Pastor Haroldo, vem aqui. Você que é um homem que olha para as estrelas e que anseia pela vinda do Messias, pela segunda vinda. Conduz a gente em oração. Amém. Glória a Deus. Quando nós temos a revelação do Senhor, nós temos que reconhecer essa sujeira, como a pastora ministrou. E esse é o começo da nossa oração, olhar para nós mesmos, reconhecer a nossa inadequação. Feche os olhos, baixe sua cabeça, não se preocupe com quem está com você agora. Repita assim comigo: Senhor Deus, eu reconheço que eu tenho sujeira dentro de mim, que não é um lugar adequado para eu receber a tua visita, para que Jesus nasça em mim.
mas eu entendo do teu amor. O Senhor sabe como eu estou. O Senhor sabe quem eu sou. E ainda assim, o Senhor concorda em vir. E se o Senhor concorda em vir, eu te digo, entra, Senhor Jesus, hoje, na minha casa, no meu coração, na minha vida. Eu te recebo, eu te convido. Perdoa esta bagunça, perdoa essa sujeira, perdoa esse pecado. Mas se o Senhor não se importa, entra hoje. Eu quero mudar tudo isso, eu quero pôr tudo em ordem. E eu creio que com o Senhor, toda esta confusão será transformada. Entra na minha vida, opera transformação, me faz nascer de novo, me recebe como teu filho, transforma a minha vida, meu jeito de pensar, meu jeito de viver, a minha forma de ser, tudo eu entrego para o Senhor, tudo eu coloco diante do Senhor. Faz algo novo hoje, Jesus, filho de Davi, muda a minha vida. Jesus o Cristo, Filho do Deus vivo, muda hoje todas as coisas na minha vida, porque eu te entrego a chave, eu te entrego a autoridade, eu te entrego tudo que eu sou. Que o Senhor possa me receber, porque eu quero o Senhor na minha vida, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Se você nunca tinha feito uma oração assim, eu quero saber de você e eu quero orar por você junto com a pastora Lilian aqui. Você que nunca fez uma oração assim antes e hoje você fez de uma maneira e você percebeu que foi especial. Levanta sua mão onde você está, que nós queremos orar com você e por você pela primeira vez aqui. Glória a Deus. Mais alguém fez pela primeira vez? Glória a Deus, estou vendo. Mais alguém pela primeira vez convidou Jesus ali? Glória a Deus. Mais alguém pela primeira vez? Puxa vida, pastora, precisamos orar por esses. Os magos. É interessante porque nós não sabemos, queridos, quantos eram esses magos. Nos presépios, normalmente você vê 3 estatuazinhas, não é verdade? Por causa do número, por causa das ofertas que são mencionadas aqui, que são ouro, incenso e mirra. Então acham que eram 3. Mas, na verdade, nós não sabemos se eram 2, se eram 5, se eram 10 ou se eram 50. E eu acredito, a Bíblia diz que eles abriram dos seus tesouros. Eles tiraram muitas coisas maravilhosas. Jesus não era pobre, José não era pobre, tanto que depois, logo em seguida, ele foge para o Egito, e tudo aquilo que ele recebeu o sustentou lá por muito tempo, quando Herodes determinou a morte dos primogênitos, que ele precisou fugir. Mas, por que a Bíblia cita estes 3 tipos de oferta em particular? Porque, na verdade, essas ofertas, esses presentes já eram um ato profético, já apontavam para a missão, para a identidade, para o ministério do Senhor Jesus. O ouro, amados, é o símbolo da realeza, da divindade, o metal mais precioso, indestrutível, né? Indestrutível no sentido de que ele é o que permanece, né? O resto tudo fica feio, o ouro permanece, né? O ouro fala de Jesus como o Rei dos Reis. O incenso, gente, desde a antiguidade, era oferecido para aqueles que não criam, para os politeístas, aos deuses. Até hoje, na Índia, em muitos lugares, as pessoas queimam incensos para entidades, para espíritos, para deuses. Mas o sacerdote, ele entrava somente o sacerdote, o sumo sacerdote podia entrar no tabernáculo e oferecer incenso diante de Deus. O incenso fala do ministério sacerdotal do Senhor Jesus. Ele é o nosso sumo sacerdote. Incenso fala de oração,
E é isso que Jesus faz, querido, Ele está fazendo agora. Ele está sentado à destra de Deus Pai e Ele intercede por nós. Ele é o único intercessor, não tem outro, gente. Ele é o único intercessor, o único mediador, o único intermediário entre Deus e os homens. Jesus Cristo, o Deus que se fez homem, o Emanuel, Deus conosco. E mirra, por que mirra, gente? O que é mirra? Que negócio é esse esquisito? Mirra, gente, é uma erva. É uma erva que, quando que era usada como unguento, ela era espremida, ela virava uma pasta, e aí ela era aplicada sobre feridas, como um antisséptico, como um analgésico daquela época. Era muito precioso e muito caro. A mirra fala do sacrifício de Jesus. Em Isaías 53 diz que pelas nossas transgressões Ele foi moído, Ele foi esmagado naquela cruz. Quem tinha que estar naquela cruz não era Ele, era eu, era vocês, eram os religiosos, eram os pobres, eram os ricos, eram os padres, os pastores, as freiras, todos. Os bonzinhos, os da penitenciária, todos. Todos pecaram, a Bíblia diz, e carecem da glória de Deus. Mas Ele foi espremido, pagou, para que hoje, eu e você, não importa se o teu pecado é grande ou pequeno, você possa se achegar e confiadamente confessar seu pecado, sabendo que quando você confessa o seu pecado para Deus, Ele te perdoa, Ele te recebe e faz de você filho. Por isso, querido, depois eu quero orar, eu quero conhecer essas pessoas que fizeram essa oração pela primeira vez. Mas olha que coisa extraordinária, né? Aqueles magos, aqueles sábios, aqueles reis vieram entregar o que eles tinham de melhor, e essas ofertas já falavam da realeza, da majestade, do sacerdócio e do tipo de mote, do ministério que ele teria para quê? Porque, gente, por favor, Jesus não ficou menininho num coxo ali de uma manjedoura. Ele nasceu, ele viveu. Com 30 anos começou seu ministério. Aos 33 anos ele foi morto na cruz por nós, para nos salvar. Depois de 3 dias ele ressuscitou e ele reina. E ele é Senhor. Quer as pessoas creiam, quer elas durmam, ele é rei e ele é Senhor.